Bom dia, gente. Então, como o Ciro falou, é a última pregação em Romanos. Depois disso, eu não sei mais o que fazer. A partir da semana que vem, eu vou chegar aqui e vou contar como é que foi minha semana, né? Pedir oração. Mas agora a gente vai para a passagem da Bíblia aqui, que é Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 17. E, como já disse, é a nossa última pregação aqui em Romanos, então a gente vai pegar uma sessão aqui de Paulo continuando com os seus conselhos finais e depois ele tem uma doxologia que vai finalizar a carta. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, mas com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus, único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então, irmãos, começando aqui no versículo 17, a gente vai ver que Paulo, ele primeiro vai dar uma palavra concernente àqueles que, segundo ele, estão causando divisões e escândalos. Ele vai usar uma palavra interessante aqui. Ele fala, notem bem. O sentido do que Paulo está dizendo aqui, de notar bem, tem a ideia de você marcar algo. Tem a ideia de você colocar uma marca sobre algo. Você separar alguma coisa. Pode ser algo que você faz simplesmente na sua mente. Mas tem a ver com você manter a sua atenção em algo que é preocupante. Então, ele está dizendo, vocês devem notar esses irmãos. Quase como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, põe esse irmão numa lista. Põe ele numa lista, porque o que ele está fazendo, basicamente o que Paulo vai dizer é que o que esses irmãos estão fazendo é uma obra do próprio Satanás. Paulo já discutiu aqui, falando para a igreja de Roma, a respeito do que são esses escândalos. Eu sei que é normal na igreja evangélica a gente pensar em escândalo da seguinte forma, escândalo tem a ver ou com aquilo que ofende os irmãos, ou seja, tem uma coisa que eu não gosto e você faz, e aí eu digo que eu estou escandalizado. Isso não é escândalo segundo a Bíblia. Escândalo segundo a Bíblia não tem a ver com aquilo que te ofende, não tem a ver com aquilo com que você não concorda. Escândalo na Bíblia não tem a ver com alguém fazer algo que ofende as suas sensibilidades. Mas escândalo também não tem a ver, como a gente geralmente foi ensinado, que escândalo tem a ver com alguém ver você fazendo algo que é uma coisa lícita, mas que segundo a consciência da pessoa é pecado, e aí a pessoa, ao ver você fazendo, ela vai lá e faz aquilo ali, e aí ela peca. Gente, isso também não é escândalo. E isso é o tipo de definição mais comum e equilibrada que a gente vê na igreja evangélica. As pessoas vão dizer basicamente assim, não, ó, você não deve escutar música que não seja cristã, porque isso pode escandalizar um irmão. Por quê? Porque ele vai ouvir uma música
que é uma música do mundo, ou seja, é uma música que foi feita no planeta Terra. Não, é uma música que não tem uma temática cristã. A pessoa vai ouvir, vai ver que você está ouvindo essa música, aí ela vai para a casa dela, e aí ela vai ouvir Marília Mendonça, e ela vai cortar os pulsos. E aí, pronto, você escandalizou a pessoa. Não, gente, não é isso que está falando. Paulo não está, em hipótese alguma, dizendo que a pessoa não pode saber que algo é lícito. Porque se Paulo estivesse dizendo isso, Paulo estaria alinhado com alguns pastores que, por exemplo, dão a entender que certas coisas são pecado, mesmo sabendo que elas não são, porque eles acreditam que fazendo isso eles estão protegendo a igreja. Sim, é uma forma muito eficaz de você proteger as pessoas, que é mentir para elas. Eu fico espantado como que alguns irmãos não usam da mesma lógica para pensar, mas se eu estou mentindo, será que isso também não vai fazer com que a pessoa veja que eu estou mentindo e aí ela vai começar a mentir? Ah, não cabe na mesma lógica, por quê? Porque mentira é pecado. Essas coisas que alguns líderes dão a entender que são pecaminosas, elas não são pecado. Elas são coisas que a Bíblia não condena. Mas a questão é que existem coisas que a Bíblia não condena que, de fato, ferem a sensibilidade de alguns irmãos. Existem, sim, coisas que a Bíblia não condena que, de fato, tem certas pessoas que não conseguem lidar com aquilo ali. Mas o que Paulo está tocando aqui, o ponto que Paulo está insistindo com a igreja de Roma, não é que alguns deles estavam fazendo uso de determinadas coisas, no caso aqui eram comidas do mercado que tinham sido sacrificadas a ídolos. E porque eles estão participando desses alimentos, Paulo está dizendo, não come essas coisas, porque se os irmãos verem que você está comendo, ele vai comer também e ele vai ferir a consciência dele, e isso daí vai fazer mal. Não, gente, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que os irmãos da cidade de Roma, que não têm as mesmas sensibilidades em relação às regras de alimentação judaica, estão levando esses alimentos para a mesa do Senhor. Eles estão constrangendo as pessoas a participarem de coisas que elas acreditam que elas não deveriam participar. Então, escandalizar alguém não tem a ver com você ouvir uma música que a pessoa acredita que é errado ela ouvir. Ela tem a ver com você obrigar a pessoa a ouvir aquela música. Ela tem a ver com você não respeitar as limitações da pessoa. Ela tem a ver com você não ter a educação suficiente para não ficar tentando empurrar a pessoa para fazer coisas que são contra a consciência dela. Isso daqui não tem a ver com alguém ouvir uma música que não é cristã. Isso aqui tem a ver com alguém saber que o outro se sente mal com músicas que não são cristãs e insistir em colocar esse tipo de música quando a pessoa está perto. Simplesmente como uma forma de afrontar a sensibilidade dela. Isso aqui não tem a ver com alguém, com um concordar que não é pecado consumir bebida alcoólica e o outro dizer que é pecado. Não, isso daqui tem a ver com uma pessoa que acredita que há uma liberdade para cristãos consumirem bebida alcoólica e essa pessoa de alguma forma ficar insistindo com outra que ela precisa fazer uso daquilo ali. Isso aqui tem a ver com impor, seja a sua liberdade ou seja a falta dela sobre outras pessoas. Isso daqui tem a ver com tentar exercer controle. Com achar que as pessoas precisam se adequar a todos os padrões que você tem na sua mente. Isso daqui tem a ver com não entender que existem assuntos nos quais deve haver liberdade. Não tem problema ter discordância, mas deve haver liberdade. Então, Paulo está falando que aqueles que causam escândalos e divisões devem ser notados, devem ser destacados. Alguém precisa olhar para essa pessoa e falar assim, eu estou vendo. Lembra, gente, Paulo não está escrevendo nenhuma das cartas aqui, com exceção de, poderia dizer, 3,
que a gente tem no Novo Testamento são dirigidas a líderes. Essas cartas aqui são dirigidas à igreja. Paulo não está dizendo, presbíteros da igreja de Roma, destaquem esses irmãos, prestem atenção no que eles estão fazendo, porque eles estão causando escândalo e divisões. Não, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, cada um que é membro da igreja tem essa responsabilidade. Tem alguém causando divisão? Você está percebendo que isso está acontecendo? A responsabilidade de lidar com isso é sua. Tem alguém causando escândalo? Tem alguém oprimindo outros com liberdade ou falta dela? E você está vendo isso acontecer? A responsabilidade diante de Deus é sua. Gente, não existe membro inativo do corpo de Cristo. Não existe membro sem responsabilidade. Não existe membro que não deve resolver as coisas com os outros. Quando você vê que existe um problema entre as pessoas e você diz, não, eu não vou resolver porque eu não sou o pastor de tal pessoa. Você não é o pastor de tal pessoa, mas você é membro do mesmo corpo. Quando você negligencia aquilo que você vê no corpo, você é tão culpado quanto aqueles que causam as divisões e os escândalos. Paulo está dizendo, olha, se vocês virem pessoas que estão causando divisão e escândalo, vocês precisam prestar atenção nelas. Mas o que Paulo quer dizer aqui com divisões? O que são essas divisões aqui? A gente tende a pensar divisões, quando fala de divisão na igreja evangélica, a gente tende a pensar em divisões doutrinárias. A gente tende a pensar em discordâncias, como calvinismo e arminianismo, como continuismo e cessacionismo, como, enfim, coisas que têm a ver com algum tipo de treta teológica que acontece. Mas, gente, eu vou te falar, foram muito raras as situações que eu vi divisões de igreja acontecendo por conta de doutrina. A maioria das divisões não acontecem por conta de doutrina, acontecem por causa de ego. E essas divisões e esse ego não têm início necessariamente em líderes, mas elas têm início em pessoas que têm insatisfações as quais elas não têm a disposição de resolver de maneira relacional. Sabe por quê? Porque elas têm preguiça. Porque elas simplesmente não querem. Uma autora, não vou lembrar o nome agora, mas o livro, se eu não me engano o título é Glittering Vices, é um livro que ela está falando sobre questão de virtude e vício, né? E aí ela vai tocar nos 7 pecados capitais. E aí um desses pecados é a preguiça. Ela vai dizer que a principal característica da preguiça não tem a ver com uma indisposição de fazer algo que vai exigir de você um esforço físico. Ela fala que a raiz da preguiça está na preguiça do amor. Amar é a atitude que mais nos consome. Porque amar significa não só você ter bons sentimentos pela pessoa, mas significa você ter um tipo de fidelidade e integridade que nos exige demais. Essa fidelidade e essa integridade, elas fazem com que muitas vezes a gente por não querer se indispor, a gente se retrai dela. Só que o problema é que quando você se retrai de resolver as questões que você tem no seu coração, essas coisas vão sair em algum lugar. E geralmente o que essas coisas vão causar é esse negócio chamado divisão. Porque essa divisão tem a ver com você ter um coração que está de alguma forma contaminado por coisas às quais você teve preguiça de falar. Você não teve disposição. Você disse assim, não, eu não vou resolver isso, eu não quero. Isso daí é demais para mim, é muito esforço. E eu simplesmente não vou tocar nessa questão.
O que essa preguiça causa em nós é que essa amargura, esse sentimento negativo, ele vai se acumulando até que ele começa a contaminar outros. A maioria das divisões na igreja não acontecem porque tem uma pessoa com uma doutrina diferente, mas acontece porque tem pessoas com um coração contaminado e divisivo. Um coração que abraçou a realidade da desconfiança. Um coração que se desconectou, porque ele olhou para o tamanho do esforço que era necessário para resolver as questões e ele simplesmente recusou. Paulo está falando, se vocês verem um irmão, vocês viram alguém que está tendo esse tipo de atitude, você precisa combater isso. Sabe por quê? Porque só existem duas possibilidades. Ou você combate, ou você é contaminado. Toda vez que você escolhe não lidar com aquilo que está causando divisão no coração do outro, você automaticamente está abraçando aquilo ali para ser algo que gradualmente vai tomar conta de você. Gente, eu não estou falando de uma experiência que é estranha para nós. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim, eu já errei nisso. Você já errou nisso. A questão não tem a ver com avaliar se eu, em algum momento da minha vida, já fiz esse tipo de coisa. A questão tem a ver com perceber como que eu posso tocar e me desvencilhar dessas coisas que estão corroendo meu coração hoje. A questão tem a ver com um arrependimento diante do fato de que nós não somos como Jesus. Porque Jesus, quando via alguém errando, quando era de alguma forma ofendido, ele não revidava na mesma moeda. E quando eu digo revidar na mesma moeda, eu não estou dizendo que você está atacando a pessoa, eu estou dizendo que você está, de alguma forma, abrigando um espaço no seu interior, onde você começa a ter um sentimento sendo gerado ali. Um sentimento esse que Jesus comparou a você assassinar alguém no seu coração. A questão não é se a gente faz isso, se a gente experimenta isso. A questão é como que a gente vai encarar isso daqui para frente. Como que a gente vai lidar com isso daqui para frente. Porque o que eu vejo é que existe uma vontade muito grande em nós de sermos políticos. O que a gente quer é ser político. Por quê? Porque você tem um problema com fulano, mas eu não tenho problema nem com você, nem com fulano. Então eu vou me manter neutro. Só que a partir do momento que eu sirvo para que você despeje a sua mágoa a respeito de outra pessoa, é impossível que eu não seja contaminado ou contra o outro, ou até mesmo contra você. Porque pode ser que eu vou ouvir isso, eu vou guardar para mim, e eu vou pensar mal de você, e aí no meu coração eu vou ficar, cara, mas fulano está errado, ele não deveria agir assim, ele não deveria falar desse jeito, ele deveria resolver com a pessoa. E aí eu vou guardar aquilo para mim. E talvez eu tenha uma tendência maior a defender a outra pessoa. Mas talvez eu também tenha questões não resolvidas. Gente, não foi uma nem duas vezes que eu sentei com pessoas para resolver questões de relacionamento. E grande parte do problema tinha a ver com pessoas que não estavam presentes ali. Mas tinha a ver com uma dessas pessoas, ou às vezes as duas, estarem absorvendo coisas que outros falam a respeito da pessoa, e a sua atitude é de dizer assim, cara, isso não tem a ver comigo, não é meu problema, não é minha responsabilidade, eu não vou assumir esse BO, eu vou ficar quieto no meu canto, mas essas coisas vão construindo algo no meu interior. Paulo está tratando essa atitude divisiva como aquilo que ela de fato é, como um vírus com potencial de se espalhar rapidamente se as medidas não forem tomadas contra ele. E, gente, a gente sempre vai ter esse tipo de pessoa. Eu não estou dizendo que a gente pode ser que tenha.
Eu estou dizendo que a gente tem. A gente tem pessoas assim aqui. E sempre vão ter pessoas assim. Porque Paulo falou, é importante que se manifestem aqueles que causam divisões, para que a gente possa enxergar quem são as pessoas de fato aprovadas. Sempre vão ter essas pessoas. Não adianta a gente criar a ilusão de que vai chegar um momento em que a igreja não vai ter gente que está, de alguma forma, com alguma mágoa contra o outro, ou contra os líderes, ou contra algum outro irmão, ou contra... Não, gente, sempre vai ter isso. Sempre vai ter esse tipo de coisa. O que eu estou dizendo é que você sempre vai ter que ter uma postura de saber como lidar com isso. Porque a partir do momento que a gente escolhe ser político nos relacionamentos, a gente escolheu não se relacionar de verdade. É simples. A partir do momento que a gente escolheu que a gente vai fazer acordos de paz com atitudes divisivas, a gente está simplesmente abraçando a ideia de que, tudo bem, pode contaminar o meu coração à vontade. Agora, para quem está liderando, eu sei que às vezes isso é difícil. É difícil você lidar com pessoas que você sabe que tem coisas contra você, as quais ela não tem a disposição de resolver. Mas você acostuma. Você acostuma simplesmente pelo fato de que você precisa aprender que quem te justifica é Deus. E que sempre existe a possibilidade de você estar errado. Só que se eu for duvidar de cada passo que eu dou, se eu for ficar sempre achando que tudo que eu faço é errado, porque tem pessoas que me veem numa luz errada, gente, eu não vou dar passo nenhum. Você não vai dar passo nenhum. E é exatamente por isso que a gente precisa do corpo de Cristo. É exatamente por isso que tentar viver uma vida de igreja pela metade é talvez a coisa que mais vai te fazer mal. Tentar viver isso que a gente está propondo sem a disposição de ir até o fim é o que vai te fazer mal. Tentar viver relacionamentos onde existem pontos que simplesmente nunca podem ser tocados é o caminho para a gente ter um naufrágio desses relacionamentos. Que problema a gente sempre vai ter. Porque dificuldades a gente sempre vai ter. Porque erros a gente sempre vai cometer. Mas quando esses erros se tornam motivo para que pessoas comecem a causar afastamento e rompimento dentro dos relacionamentos, esses relacionamentos deixam de ser relacionamentos de aliança. E eles passam a ser relacionamentos superficiais. E não é isso que a Bíblia está propondo para nós, não é isso que a gente está sendo chamado a viver. Por isso Paulo vai dar tanta importância, e por isso que Paulo vai falar, olha, eu não estou dizendo isso aqui para vocês, porque de alguma forma vocês estão, eu estou enxergando vocês como uma igreja que está toda errada. Não, não é isso. Ele está dizendo, ó, vocês são pessoas que obedecem. Vocês são pessoas que estão, de fato, abraçando a proposta do Evangelho. Mas vocês precisam ser sábios no que diz respeito ao bem. Mas vocês têm que ser simples no que diz respeito ao mal. Sabe o que Paulo está falando aqui para eles? Ele está falando assim, vocês precisam confiar. Porque quando você não tenta ser sábio, com o objetivo de não se ferir nos relacionamentos, só aí você consegue realmente experimentar relacionamentos genuínos. Vocês sabem que o C.S. Lewis escreveu um negócio, e é super dramático o negócio que ele falou.
Inclusive, eu vi esses dias um negócio no Instagram, porque eu, como todo millennial, eu não vejo o TikTok, eu vejo as postagens do Instagram, que são reproduções de TikToks, que já passaram faz um tempo, mas demora para chegar lá, né? E aí era um negócio que era assim: adivinhe de quem é essa frase. Aí as opções: C.S. Lewis ou Taylor Swift. E erraram muitas. Erraram muitas. Mas o C.S. Lewis, não a Taylor Swift, disse que se você não quer se ferir, você não deveria amar nem mesmo um cachorro. Porque até o cachorro vai te decepcionar. Até o cachorro vai roer alguma coisa sua. Ele vai mijar em algum negócio que é importante para você. Você vai deixar o portão aberto, ele vai fugir. Você vai ficar assim: cara, eu sempre te tratei bem. Mas o Lewis estava certo. Por quê? Porque ele estava falando a respeito de uma realidade humana. Nós fomos criados para relacionamento. Mas nós somos pecadores. Então só existe uma possibilidade do que vai acontecer. Nós vamos ferir uns aos outros. Nós vamos magoar uns aos outros. Mas o Evangelho, ele traz a realidade de um perdão que é sobrenatural. De um perdão que a gente não tem a capacidade de conceder. Mas, quando a gente recebe o perdão dele, a gente é empoderado para perdoar uns aos outros. A intolerância, a atitude de ser alguém implacável, ou seja, alguém que não permite espaço para erros, é falta do Evangelho na nossa vida. Paulo vai comparar essas pessoas dizendo uma coisa para finalizar essa fala, que é: o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Sabe por quê, gente? Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês têm problemas de relacionamento uns com os outros. O motivo pelo qual vocês têm esses problemas é porque vocês deixam pessoas com o coração contaminado contaminarem vocês. Mas sabe o que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é Satanás soprando nos seus ouvidos, sugerindo para cada um de vocês, gerando um ambiente de desconfiança. Um ambiente onde a gente mede o tanto de prejuízo que a gente tem. Onde a gente tenta calcular para ver se o outro perdeu tanto quanto eu. Onde a gente tenta descobrir se nós estamos quites. Se você sofreu, perdeu e teve prejuízo tanto quanto eu tive. Porque eu só aceito essa justiça. Uma justiça onde você tem olho por olho, dente por dente. Mas é uma justiça que nós não conseguimos nos adequar. E nem os nossos irmãos. E como diz aquele ditado antigo, é: olho por olho, no fim, deixa todo mundo cego. Então, o que vai acontecer com a nossa vida de igreja, se a gente assume uma postura de desconfiança, de não lidar com os problemas que surgem, mesmo quando esses problemas não dizem respeito a alguém ter problema comigo ou eu ter problema com uma pessoa, mas a outros irmãos que eu percebo que estão tendo atrito. Quando eu assumo esse tipo de postura, gente, esse é exatamente o ambiente que não só foi gerado, mas que ele continua sendo alimentado por Satanás. Eu sei que existe um monte de discussão do pessoal ficar assim: não, porque crente
pode ou não pode ficar endemoniado? Assim, cara, se fica ou não endemoniado, eu não sei te dizer com certeza. Mas que tem um monte de crente cujos ouvidos estão tomados pelas palavras de Satanás e cujos relacionamentos estão sendo destruídos porque essas palavras estão sendo reproduzidas. Ou, no mínimo, porque essas palavras estão sendo abrigadas e cultivadas no seu coração. Gente, esse número é muito grande. Muito grande. E a gente precisa começar a avaliar e perceber, cara, o que eu estou permitindo habitar no meu coração? O que eu estou deixando ser soprado nos meus ouvidos? Paulo, ele faz algumas outras saudações aqui, e ele vai finalizar com algumas palavras de exaltação de Deus. Ele faz isso em muitas das cartas, liberando a paz sobre os irmãos, mas nessa carta aqui de Paulo à igreja de Roma, ele vai dizer o seguinte: ora, o Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus, único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Paulo está dizendo, que o Deus que é poderoso para confirmar vocês, ou seja, o Deus que é poderoso para pegar toda essa realidade da qual eu escrevi até aqui, toda essa realidade que tem a ver com o fato de que nós somos pecadores, miseráveis, merecedores da ira de Deus, de que nós somos justificados pelo sacrifício realizado por Jesus e não pelas nossas próprias obras, de que esse sacrifício é recebido por nós simplesmente por meio de nós confiarmos nele e não por meio de qualquer obra que nós façamos, que esse sacrifício não só nos liberta da culpa e da condenação do pecado, do juízo de Deus, mas ele nos liberta também do poder desse pecado no nosso coração. Esse Deus que pegou a realidade do seu poder e colocou em um homem, que ao mesmo tempo era o seu Filho eterno, e que também nos trouxe para a realidade de uma nova criação. Não uma criação corrompida como a anterior, mas uma nova criação feita à imagem dele. Esse Deus, o Deus que é por nós e, portanto, ninguém pode ser contra nós. O Deus que nos tirou da lei do pecado e da morte e nos colocou debaixo da lei do Espírito e da vida. Gente, essa é a lei que repousa sobre nós hoje. Não é a lei do pecado e da morte, não é a lei que faz com que você busque fazer o bem, mas quanto mais você busca fazer o bem, mais o mal é ressaltado no seu interior. Não, nós fomos colocados debaixo da lei do Espírito e da vida. Uma lei que impele o nosso coração na direção de Cristo. Uma lei que transforma o nosso interior pelo poder do Espírito. Uma lei que faz o nosso coração despertar com esperança pela vinda de Jesus. Uma lei que nos impulsiona não só para crer que Deus é poderoso o suficiente para nos guardar e transformar até o seu dia, mas também uma lei que nos impulsiona para que nós sejamos agentes de transformação, cumprindo a missão que Deus nos deu no mundo. Uma lei que nos dá dons a partir desse Deus que é Espírito e habita em nós, que com esses dons nós oferecemos sacrifícios espirituais para Ele, que são agradáveis a Ele por meio de Cristo, mas também que nós servimos os nossos irmãos com aquilo que Deus depositou em nós. Um Deus que transformou o nosso interior, para que a gente possa não só compreender que nós fomos salvos e perdoados, mas também para que a gente possa compreender que existe um propósito divino eterno, do qual hoje nós fazemos parte. Um Deus que nos conecta com a realidade de quem Ele é, mas que também nos desafia a viver essa realidade, não por meio de atuar em palcos
e ter prestígio humano. Não, um Deus que nos desafia a viver essa realidade em meio aos relacionamentos, em meio à realidade das nossas diferenças, em meio à realidade das nossas sensibilidades, das nossas falhas, das nossas incapacidades. Um Deus que demonstra a sua graça, não só através de dons e milagres e ministérios, mas através de relacionamentos simples, através de perdão, através de cooperação mútua, através de nos conectar a uma família na fé. Um Deus que proclamou desde os séculos eternos o seu propósito, mas que chamou homens e mulheres fracos, falhos, sem nada para oferecer para Ele, para que nós participássemos daquilo que Ele está fazendo no universo. A esse Deus que é único, que é sábio, tão sábio, que nós lutamos para tentar compreender os seus caminhos, mas que a gente não precisa compreender, a gente precisa simplesmente confiar. Porque nós queremos, o nosso coração deseja uma vida que seja para a glória dele. Nós queremos viver para a sua glória. E para viver para a glória desse Deus único, eterno, perfeito, a gente vai ter que abraçar os desafios que Ele lança diante de nós. Mas o que a gente precisa para enfrentar esses desafios é confiar nele. Você não precisa juntar habilidade, você não precisa buscar reconhecimento. O que você precisa é caminhar em fé. Paulo vai falar aqui a respeito da obediência da fé. O que é a obediência da fé? É passar a confiar mais nesse Deus do que nas nossas percepções pessoais. É confiar mais nesse Deus do que nas pessoas ao nosso redor. É confiar mais nesse Deus do que nas falhas que nós cometemos no passado, no presente, ou que possivelmente a gente pode cometer no futuro. Nós não confiamos uns nos outros por causa uns dos outros. Nós confiamos uns nos outros por causa dele. Por causa dele. Jesus foi julgado por homens, mas ele sabia que havia um juiz superior que julga com justiça, e por isso ele não temia o julgamento humano. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu quero orar para que a gente dedique o nosso coração a Deus mais uma vez, para experimentar essa jornada, para se abrir para aquilo que Ele quer fazer, para não ficar preso nas nossas desconfianças, nas experiências do passado, mas para abraçar aquilo de novo que Deus tem para cada um de nós. Senhor, não queremos nos fiar na nossa própria cabeça, no nosso entendimento, mas queremos confiar no Senhor, mesmo diante daquilo que nos gera temor, mesmo diante daquilo que nos deixa apreensivos, mesmo diante daquilo que nós nos sentimos perdidos e sem saber o que fazer. Nós queremos confiar no Senhor. Senhor, queremos dar passos naquilo que parece vazio, porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, oferecemos aqui a nossa vida, nosso coração, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.